Fala, meu povo, eu sou Odessei Oliveira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, se inscreva caso você ainda não for inscrito, porque toda quinta-feira, às 22 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Muitas pessoas têm medo ou têm dúvidas de como é feito a energia nuclear. Bom, para começar, a energia nuclear é fabricada de uma maneira diferente do que uma bomba nuclear. Embora o elemento usado das duas maneiras é o mesmo, que seria o plutônio. Mas, enquanto a energia nuclear é fabricada pela divisão do núcleo do urânio enriquecido, para que ele possa liberar a energia ali armazenada e assim gerar o calor necessário para fabricar a energia, uma bomba nuclear utiliza esse momento de fragilidade da divisão do plutônio para bombardear ele com elétrons. E a fusão desses dois elementos é que gera a explosão nuclear. Claro que existem outras formas de se fazer a mesma junção nuclear, mas essas são as mais simples que nós conhecemos até agora. Mas o objetivo desse vídeo é desmistificar essa questão que é a energia nuclear. Países muito pequenos como a França ou o Japão usam essa maneira de energia como a sua principal. E se nós pesquisarmos, podemos entender que a usina nuclear nada mais é do que uma usina termoelétrica que produz o calor de uma maneira diferente. Ao invés de queimar carvão, ela usa a energia contida no núcleo do urânio. Certamente que sim. Vamos quebrar o mito de que pessoas que moram próximos a uma usina nuclear podem ser afetadas por aquela radiação com mais facilidade. Se nós formos pensar, existe radiação em quase tudo que nos cerca, desde o solo até aparelhos eletroeletrônicos, inclusive nos alimentos em que ingerimos, através de agrotóxicos e coisas usadas para conter pragas. Para vocês entenderem, num país com o maior número de usinas nucleares como os Estados Unidos, apenas 0,0005% da radiação que a população recebe vem de usinas nucleares. Isso equivale a aproximadamente 100 vezes menos a radiação emitida por uma termonuclear, que trabalha com a queima do carvão. Em uma escala simples de comparação, nós podemos adquirir essa mesma quantidade de radiação comendo uma banana por ano, devido ao cálcio que ela contém. Outra dúvida que as pessoas têm quando falamos de usinas nucleares é se elas podem explodir como uma bomba nuclear. E nesse caso, o primeiro exemplo que vem na cabeça das pessoas é Chernobyl ou Fukushima, que foram usinas ali que tiveram explosões. É claro que de Chernobyl foi algo imensurável. Acontece que, se nós formos ver o funcionamento de uma usina nuclear, seria impossível que ela explodisse da mesma forma que uma bomba nuclear, já que no caso de uma bomba nuclear, a ficção do núcleo de urânio tem que ser atacada por nêutrons para que haja ali o choque nuclear causando a explosão. E isso não chega nem perto do que acontece numa usina termonuclear. Ou será que não? Outra coisa que muitas pessoas pensam a respeito de usinas nucleares é que elas são altamente poluentes para o meio ambiente, o que na verdade é um grande equívoco. Usinas nucleares não emitem nenhum tipo de gás, exceto de quando elas são construídas. E seus resíduos podem ser reaproveitados em cerca de 95%. Os outros 5% que já foram emitidos por todas as usinas nucleares no mundo
cobririam apenas um campo de futebol e numa altura de 10 metros de altura. É 30% de 25%, ou 30% de 30%. É uma fração muito pequena, equivalente à quantidade de energia que essas usinas produziram. Existe também a ideia de que as usinas nucleares não são seguras, o que na verdade é um grande equívoco. Se nós formos olhar mais uma vez o exemplo dos Estados Unidos, onde existem muitas usinas nucleares, nos últimos 50 anos elas não produziram nenhum acidente. E na história das usinas nucleares, o número de acidentes é ínfimo comparado à quantidade de acidentes de termoelétricas e hidroelétricas. No último estudo realizado sobre acidentes em formas de energia, as termoelétricas foram responsáveis por 1.044 acidentes, gerando 18.017 mortes. As hidroelétricas, no mesmo período, causaram 10 acidentes, com 29.924 mortes. Já as nucleoelétricas causaram 2 acidentes, Chernobyl e Fukushima. E esses acidentes geraram de imediato menos de 60 mortes. É claro que esses acidentes até hoje têm relatos de pessoas que sofrem com as suas consequências e são analisadas de perto por médicos e especialistas. Outra coisa que as pessoas falam sobre os dejetos gerados pelas usinas nucleares é que esses dejetos não teriam onde ser guardados ou que poderiam contaminar grandes áreas de terra. Mas isso é bem teórico. Como eu já disse antes, 95% de todo o lixo nuclear gerado pode ser usado novamente para gerar subprodutos, outras formas de gerar energia novamente. E os outros 5% restantes têm sido guardados em lugares selados. E já existe, sim, uma coisa que se chama repositórios. São lugares, câmaras, onde se pode guardar os dejetos do urânio enriquecido. Países como a França e o Canadá, por exemplo, já trabalham na construção de repositórios para o uso até 2025. E um país como os Estados Unidos já tem repositórios em funcionamento. Muitas pessoas também acreditam que uma Chernobyl brasileira, um acidente tão grande quanto o que houve lá em Chernobyl, mataria milhares e milhões de pessoas. Chernobyl era a mais importante usina nuclear da Ucrânia. O acidente foi provocado pelo superaquecimento do reator 4, resultado de uma combinação fatal, falha humana e equipamentos ultrapassados. A explosão liberou uma nuvem de radioatividade 400 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. O incêndio só foi controlado dias depois com a ajuda de helicópteros que lançaram areia misturada com água e chumbo sobre o reator. Na verdade, isso é impossível de acontecer no nosso país, já que reatores nucleares como aquele feito em Chernobyl nunca foram construídos aqui. Angra 1, 2 e 3 foram construídas em padrões já bem desenvolvidos daquele que foi feito em Chernobyl, o que era uma usina nuclear primária. Fora isso, as ações que causaram o acidente lá em Chernobyl foram tomadas pelos técnicos, pelos profissionais que estavam administrando aquela área. Eles foram imprudentes e por isso causou aquela mega explosão. Que deselegante! Né? O combustível nuclear é mortal por 10 mil anos. Na verdade, isso é uma grande mentira, uma grande lenda. Lembrando que 95% do lixo nuclear pode ser reutilizado por outras formas de combustível, sobrando apenas 5% que deve ser descartado. Desses 5%, 1% é mortal por 10 mil anos. Para finalizar, uma lenda popular. Acredita-se que uma barata pode sobreviver a uma explosão nuclear. Isso é uma lenda. Isso é uma história que foi criada de meio popular para que as pessoas acreditem na resistência desses insetos
que atrapalham e infernizam a vida de muitas pessoas. Na verdade é que pela resistência das baratas, muitas delas são pragas difíceis de controlar, foi criada essa lenda. Uma barata ela não pode resistir a uma energia nuclear que seja sequer um pouco mais forte do que nós, seres humanos, aguentamos receber. Se nós formos analisar mesmo ali o esqueleto de uma barata, ela não tem proteção alguma, nem contra a radiação, nem contra qualquer outro tipo de explosão. Portanto, isso é uma lenda. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva aqui embaixo caso você não for inscrito. Até a próxima semana, um forte abraço e valeu!